Olá, pessoal, ouvintes do Tributário ao Pé do Ouvido. Estamos aqui para mais um episódio do melhor e maior podcast de direito tributário do Brasil. Bom, meu nome é Elvio, estou aqui com a Nicole, com o Bruno e com a Jaqueline, e hoje o nosso episódio vai tratar do ITCMD. Mas antes de a gente começar a tratar do assunto, vou passar a palavra rapidamente para cada um dos nossos amigos que aqui estão, para que possam dar a sua saudação inicial. Primeiro, o Bruno. Vamos lá, Bruno, tudo bem? Boa noite, Elvio. Boa noite, Nicole, Jaqueline. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite aos nossos ouvintes. Bom dia para aqueles que estão nos ouvindo nesse momento. Vai ser um episódio bem legal. Vamos tratar do ITCMD, com a reforma tributária que vem aí. Muita coisa vai alterar, vai ter um impacto bastante grande aí para todo mundo. Beleza. Depois de o Bruno ter feito a sua saudação inicial, gostaria de passar a palavra aqui para a Jaqueline e depois para a Nicole, que estreia hoje em nossos episódios do Tributário ao Pé do Ouvido. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Primeiro, bem-vindo a Nicole ao Tributário ao Pé do Ouvido. Está sendo um prazer te receber. E estou animadíssima com o tema de hoje. É um tema que ainda vai ter as suas definições, como a maioria dos temas do direito tributário. Então, hoje a gente pretende aí esclarecer, pelo menos, e que nós temos até o momento, e espero que vocês consigam aproveitar o máximo possível. Tá, joia, Jaque. Então agora vou passar a palavra para a nossa estreante do dia, né? O primeiro episódio da Nicole conosco. Nicole, sinta-se à vontade, dê o seu recado inicial. Obrigada, Elvio. Olá, pessoal. Eu sou a Nicole Muniz. Muito contente em estar participando desse podcast. É uma honra estar aqui. E hoje a gente vai falar de um tema bem importante, que está tendo bastante repercussões aí durante a reforma tributária e vai impactar a vida de muita gente, vai impactar muito as heranças, os patrimônios familiares, que é o ITCMD. Que joia, que bom. Seja bem-vinda, Nicole. Que a sua participação no nosso podcast seja longeva, muito longeva. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais então deste tema que é o ITCMD, que vem permeando as notícias do direito tributário como um todo, né? Mas antes, não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais e também nos agregadores de podcasts, né? Bom, mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre o ITCMD, esse histórico do ITCMD, o que aconteceu para que então nós tivéssemos todo esse movimento de reforma e que agora abarca o ITCMD, né? Bom, o Bruno, vamos começar com você, Bart, vamos bater um papo aqui sobre esse tributo. Tributo estadual, não é? Competência estadual, não é? Exatamente, Elvio. Acho que é interessante a gente fazer uma introdução, contextualizar o que nós estamos falando, porque às vezes nós temos ouvintes de todas as áreas do direito, até ouvintes que não são da área do direito, então é legal a gente fazer uma introdução para que as pessoas, todos os nossos ouvintes, consigam compreender desde o início até o final o nosso episódio. Bom, o ITCMD, como o Elvio bem falou, é um imposto de competência estadual. Né? Ele está lá regulamentado na Constituição, no artigo 155, inciso 1, e agora nós temos uma reforma tributária que veio alterar alguns pontos e regulamentar de forma nacional esse imposto. Por quê? Ele era regulamentado pelas legislações estaduais, então cada estado tem a sua própria legislação sobre o ITCMD. Isso porque nós não temos, como ocorre com o ISS, por exemplo, você tem uma lei de caráter nacional, uma lei complementar de caráter nacional, que disciplina o imposto, base de cálculo, contribuintes, enfim, traz todo o regramento para que daí os municípios, no caso do ISS, possam editar suas leis municipais de acordo com essa lei complementar nacional. Então, no caso do ITCMD, nós não temos essa lei nacional, mesmo porque o imposto sobre doação, por exemplo, ele não existia antes da Constituição de 88. Então, o CTN, quando regulamentou o imposto sobre transmissão de imóveis,
inclusive por ato oneroso, ele era um imposto estadual. Né? Hoje o ITBI é de competência dos municípios, mas anteriormente ele era de competência dos estados. Né? Então, ali houve essa regulamentação, vamos dizer assim, do ITBI e do Imposto Causa-Mortes, mas de uma forma muito tímida ali no CTN. Então, acho que a reforma bem, principalmente o PLP 108, para trazer uma regulamentação nacional, uniformizar a legislação, porque hoje cada estado tem a sua própria legislação, isso gera realmente legislações bastante diferentes, previsões de base de cálculos diferentes. Alíquotas, né? A alíquota máxima é fixada pelo Senado, né? Então os estados têm a liberdade ali de variar as alíquotas até a máxima, hoje é 8%. Né? Existe um projeto de resolução no Senado para que essa alíquota seja de 16%, mas está meio adormecido lá. Mas os estados vão continuar com essa possibilidade de disciplinar a alíquota máxima. Tá? Então, assim, em linhas gerais, essa era a introdução, que eu acho que é importante essa lei que vai vir para uniformizar a legislação e para que a gente tenha mais segurança, inclusive, na análise desse tributo, na cobrança. Isso dá mais segurança ao contribuinte. Certo. Então, assim, a ideia dessa reforma, né, parte inicialmente dessa unificação legislativa, certo? Como você mencionou, nós temos um emaranhado de leis, pelo menos aí 27 leis específicas, definindo os seus fatos geradores e as alíquotas, umas diferentes das outras. Né? Isso impacta muito até a forma como as pessoas tendem a se planejar, certo, Jaqueline? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Tratar um pouquinho dessas questões mais prévias em relação ao ITCMD, como isso está sendo discutido hoje, não da reforma, mas como hoje o ITCMD é visto no âmbito das operações, por exemplo, de doação, planejamento sucessório. Trata um pouquinho disso para depois a gente entrar nas questões da reforma tributária, da emenda 132, né, e depois ainda no PLP. A contextualização que a gente vem observando, né, teve início mais na pandemia, no pós-pandemia. O planejamento patrimonial já existia, as análises sobre o ITCMD já existiam também, inclusive discussões judiciárias sobre base de cálculo, enfim. Mas na pandemia a gente observa que teve um aumento na busca dos contribuintes pelo planejamento de uma forma mais técnica, vamos dizer assim, porque ali realmente foi dado conta do evento morte, da importância do planejamento em vida, e não só no aspecto de economia fiscal. Claro que é um fator que às vezes chama a atenção dos contribuintes para iniciar esse planejamento, ainda mais porque é um assunto que está em evidência, mas principalmente em relação à harmonia familiar, à organização em vida, a um planejamento mais consciente sobre a destinação do patrimônio. E como isso se tornou evidente, até é uma coisa que eu brinco, né? Onde todos estão de olho, o fisco também está. Né, uma Exatamente, é tendência. Então, o que eu tenho observado primeiro a gente tem que segregar, né, a tributação sobre a renda, que seria um pilar, a tributação sobre o consumo, que seria um segundo pilar, e a tributação sobre o patrimônio. A reforma tributária, via de regra, ela engloba a tributação, uma revisão aí da tributação sobre o consumo. E por que a gente está falando do ITCMD, que é um imposto que incide sobre aspectos patrimoniais, agora neste momento de uma reforma que seria sobre o consumo? Também por conta dessa evidência, e acredito que teve aí uma pegada aí de onda em relação ao tema. Vamos dizer assim, né? Ficou na moda, não é? Ficou na moda, todo mundo falando, redes sociais bombando sobre o assunto, e aí o fisco vai olhar, ele quer saber o que as pessoas estão fazendo, né, me parece, e olhando esse movimento, ele vai buscar uma nova forma de tributação, ou buscar novas receitas que às vezes ele não via, não observava, né? Bom, mas agora eu quero passar a palavra para a Nicole, debutando aqui conosco no Tributário ao Pé do Ouvido,
Nicole, para falar um pouco ainda de questões prévias, de contextualização, né? O Bruno falou um pouco de competência, falou como funciona aí esse emaranhado de legislação. A Jaque comentou um pouquinho sobre as questões de planejamento sucessório, de como as pessoas olhavam o ITCMD, né? Mas eu queria trocar um pouco de ideias com você, eu falar um pouquinho desse movimento prévio ainda de jurisprudencial, de como o ITCMD era visto na jurisprudência. Hein? A gente me recorda aqui de 2 temas importantes prévios, né, do que o STJ e o STF já discutiram, né? É um tributo que, não obstante talvez não ter uma receita tão alta como o ICMS, por exemplo, no âmbito estadual, tinha sua importância e gerava grandes discussões judiciais, não é? Exatamente, Elvio. Nós temos 2 grandes discussões ali recentes do ITCMD, tanto com relação à incidência do ITCMD sobre patrimônio do exterior, né? E temos também a incidência do ITCMD sobre planos de previdência privada, que tem sido muito discutida, né? Nós temos aí o julgamento recente do STJ, que foi suspenso agora, né? Não foi concluído, mas que decidia pela ilegitimidade da incidência do ITCMD sobre planos de previdência privada. Outro fato importante da gente relembrar do ITCMD é que hoje nós temos o ITCMD sobre o usufruto, tá? Nós temos aqui no Paraná, por exemplo, uma alíquota de 4%, tanto aqui quanto no estado de São Paulo, em que, em caso de estabelecimento de usufruto, esse ITCMD é recolhido sobre os 2% e se posterga o recolhimento do ITCMD posteriormente para os outros 50%, né, os outros 2%. Tudo isso a gente vê que está sendo alterado com a reforma tributária, então muitas mudanças aí, né, por vir, então... Que às vezes até essas mudanças legislativas fazem cair por terra, inclusive, decisões judiciais, né? Vejam só, a Nicole comentou de 2 decisões, uma importante aí do ITCMD dos bens no exterior, né? Inclusive tratava da legislação aqui do Paraná, né? Mencionou também do ITCMD nos planos de previdência lá do STF, né? Mas nós tivemos outras, né? No âmbito do planejamento, do tema 796, não é? Desculpa, eu também troquei aqui as bolas dos tributos. Nós tivemos duas importantes, e agora a gente tem uma nova regulamentação, ou pretende ter uma nova regulamentação, não é? A ideia é que isso acabe, essa discussão toda, ela se finalize, ela se finde por conta da emenda constitucional 132 e daquelas discussões que ainda estão sendo travadas no âmbito do Congresso Nacional, no PLP 108. Certo? Ok? É isso, né? Só complementando, saiu uma decisão bem recente agora, não sei se é da semana passada, né? Só para contextualizar, nós estamos aqui dia 28 de novembro de 2024. Mas saiu uma decisão do STJ quanto à base de cálculo para bens imóveis, que o fisco pode arbitrar a base de cálculo caso a declaração que o contribuinte preste quanto ao valor penal, ou seja, o valor de mercado daquele bem, não esteja realmente condizente com o valor de mercado. Então essa é uma decisão até meio óbvia, né? Porque isso, obviamente, o fisco tem lá à sua disposição o artigo 148 do CTN, que justamente permite o arbitramento quando a declaração do contribuinte não mereça fé, ou seja, omissa, enfim. Então, mas veio essa decisão, já que nós estamos falando das decisões sobre o TCMD, veio essa decisão recente nesse sentido. Eu até, Bruno, veja só, aí é uma opinião pessoal minha, né? Eu falei do ITBI agora há pouco, né? Quase que eu errei os tributos aqui, mas essa decisão vem meio que no mesmo sentido daquele tema 1113 que trata do ITBI. É a mesma ideia, né? É a mesmíssima ideia, né? Da possibilidade de arbitramento mediante ao fisco dar a oportunidade ao contribuinte de justificar o valor da base de cálculo que ele deu,
de impugnar a base de cálculo arbitrada, a abertura de um processo administrativo tributário, certo? Exatamente, é a mesma sistemática ali do PBI. Que legal, ótimo. Então, assim, pessoal, feito essa contextualização, acho que a gente pode passar aqui, então, para fins de análise efetiva da emenda à Constituição 132, certo? Acho que dá para a gente falar um pouquinho disso. Bem, eu, seguindo aqui a nossa ordem, eu comecei pelo Bruno, fui para a Jaqueline, fui para a Nicole. Acho que eu posso continuar dessa forma, né? Deixar a nossa debutante sempre por último, né? Para ela, que é a estrela do episódio de hoje. Bom, mas vamos lá. Então, vocês já estão, às vezes, né, já acostumados aí com a voz do Bruno, com a voz da Jaqueline, até com a minha aqui. E a gente tem que ouvir mais hoje a Nicole, né? Bom, mas vamos lá. Bruno, então, alguns pontos, né? Vamos dividir esses pontos, assim, da reforma tributária, da emenda, tá? Da emenda da 132. O que mais te chamou a atenção? O que mais te chamou a atenção na emenda convencional quando a gente fala de ITCMD? Olha, Elvio, a emenda em si, ela não traz muitas alterações significativas no tratamento do ITCMD na Constituição Federal. Essas mudanças mais relevantes vão estar no PLP 108. Nós vamos também tratar aqui de alguns pontos bem interessantes. Ali sim, nós temos mudanças significativas que vão impactar muito a questão de planejamento sucessório, que hoje está muito em voga, né? O TCMD hoje está muito nas redes sociais, cliente manda vídeo de Instagram, todo mundo fala, Instagram, essa coisa maluca, né? Exatamente, aí o cliente fala, mas falou que não precisa pagar nada, não tem que pagar ITCMD, não tem que pagar ITBI, aí você já começa a analisar e ver que as coisas, Cliente na verdade... fazer o planejamento para ontem. E as coisas nem sempre são bem assim, né? A gente sabe que o fisco não entende muito da maneira como a gente gostaria, né? Enfim, então tudo tem que ser muito bem estudado para que você tenha uma segurança e que você não caia depois numa fiscalização. São Paulo teve agora a Operação Lock, né? Que realmente notificou vários contribuintes, justamente em função de planejamentos sucessórios, onde havia uma transmissão, principalmente de cotas sociais, de uma forma que mostrava-se abusiva, né? Uma forma de planejamento tributário abusivo, que era uma simulação, enfim. Então, hoje isso está muito em voga. Então, na emenda constitucional 132 de 2023, o que ela alterou ali? Alterou aquela questão que existia antigamente, que em relação aos bens móveis, porque em relação aos bens imóveis, a competência do Estado para exigir o imposto, o ITCMD, é onde está localizado o bem imóvel. Com relação aos bens móveis, era onde estava sendo processado o inventário, né? Então, a redação antiga da Constituição dizia isso, né? Com relação a bens móveis, compete ao Estado onde se processar o inventário ou o arrolamento. A emenda constitucional, número 132, ela muda esse critério e diz que compete agora, né, em relação aos bens móveis. Então, compete ao Estado, o ITCMD compete ao Estado onde era domiciliado o decurso. Então, para fins de economia, porque às vezes você podia planejar processar o inventário em um Estado que tem uma alíquota mais favorável daquele Estado onde era domiciliado o falecido, como é o caso, por exemplo, do Amazonas, que tem a menor alíquota aqui do Brasil, que é 2%, fala, vou processar o inventário no Amazonas. Por exemplo, esse falecido poderia ser proprietário de cotas sociais, e ali está integralizado todos os bens imóveis dele, mas como a cota é um bem móvel, quer dizer, ele pagaria então o ITCMD no estado de Amazonas, no estado do Amazonas com 2%, quando muitos estados ele poderia ser domiciliado num estado que ali tem 8%, por exemplo, ele estaria pagando 4 vezes mais, 4 vezes mais, né? E no estado do Amazonas pagaria 4 vezes menos, enfim. Então, isso mudou, né? Agora, não se pode mais fazer, quer dizer, não tem mais como se fazer esse planejamento porque o imposto vai ser devido ali onde era domiciliado o decujus, tá? Outra questão que a emenda trouxe também, que na verdade não é muito novidade, mas ela trouxe agora como uma obrigação. Então, antes as alíquotas do ITCMD poderiam ser progressivas, né? Então, de acordo com o patrimônio, você tem alíquotas progressivas, como ocorre no imposto de renda, por exemplo, de acordo com as faixas, né? De acordo com o patrimônio, então o Estado fixa ali para tal faixa 2%, de tal a tal faixa 3%, e vai progredindo, normalmente até a alíquota máxima, que é 8%.
E muitos estados não adotaram essas alíquotas progressivas, alguns adotaram. O Paraná, por exemplo, São Paulo, por exemplo, eles não adotaram alíquotas progressivas, eles têm alíquota única para o IPCMD. A emenda constitucional 132 dispõe que a progressividade ela passa a ser obrigatória. Então, o imposto, obrigatoriamente, ele vai ser progressivo. Isso vai impactar também esses estados que não adotaram ainda a progressividade e que possuem alíquotas inferiores ao teto, como é o caso do Paraná, São Paulo, E fixas, né? fixas. É óbvio que quando eles vierem a legislar sobre as alíquotas progressivas, eles vão progredir até a alíquota máxima. É o que eu acredito também, né? Com certeza o Estado não vai perder essa oportunidade de trazer a alíquota para o máximo. Salvo engano, o projeto de lei de São Paulo é exatamente nesse sentido. São Paulo já tem projeto de lei, Paraná, que eu saiba, não. Ainda não. Ainda O Paraná ameaçou ter um projeto de lei e depois eles retiraram o trecho e disseram que iria tramitar em separado, mas eu não encontrei um outro projeto de lei a respeito do Paraná. E daí, Bruno, até aproveitando esses projetos de leis estaduais, é o que a maior dúvida que os contribuintes vêm trazendo. A partir de 2025, que eu já vou sofrer os aumentos das alíquotas, como que vai funcionar isso, né? Ou eu não devo me preocupar agora? Porque a gente tem percebido que, até por conta dessas notícias, enfim, que está tendo um pouco de desespero e ansiedade em relação à execução imediata de um planejamento, de doações, enfim. Então, acho que seria legal a gente esclarecer em relação aos princípios, né, da anterioridade, dos 90 dias anuais, porque ainda são normativas que não foram consolidadas no âmbito ali do Congresso. Ainda tem que ter todo o processo legislativo. Exatamente. Ainda tudo ainda se mantém da forma como está. Eu tenho visto também a internet fazer muita força em relação a essa questão, né? Fazer com que, ou dar a entender que eu tenho que resolver imediatamente todo esse tema, né? Mas suponhamos que entre em vigor, seja aprovado este ano. Uhum. Então entrará em vigor, respeitado a virada do ano, 2025, janeiro, fevereiro, março, então abril. Se for aprovado, publicado lá dia 31 de dezembro, né? Ele tirar 90. 90, não. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo que já tem um projeto de lei para aumentar e para atender essa progressividade. A partir de abril de 2025, poderia, então, já elevar, vamos dizer assim, as suas alíquotas. O Paraná, como nós mencionamos, o Paraná que ainda, a princípio, não temos nada em andamento, teria que, então, aguardar 2026. Né? Seria mais ou menos. Seria essa a ideia. Porque se a lei for publicada, o ITCMD ele tem aplicação da anterioridade, não é? Então você precisa obrigatoriamente observar isso. Um aumento de alíquota, a modificação dessa alíquota, daí só para o ano seguinte. Bom, mas, Bruno, você comentou ali dessa progressividade, que não se tem ainda. Aqui no Paraná não tem, São Paulo não tem, de outros mais 8 estados não tem. A gente sabe que Santa Catarina tem progressividade, Rio Grande do Sul tem, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem. Acho que Mato Grosso do Sul, acho que tem. Eu sei que a Bahia também, porque já tive processos lá. E essa questão da progressividade foi decidida pelo STF, lá nos idos de 2010 e alguma coisa, porque, por se tratar de tributo real, não poderia ter, ou poderia haver essa progressividade, era o que a doutrina antes dizia, mas o STF liberou, não é? Essa discussão, inclusive no processo do Rio Grande do Sul, discutindo a legislação do Rio Grande do Sul. Então, agora, a ideia trazida, então, pelo que você colocou, pela emenda, é da progressividade obrigatória, não é? Da progressividade obrigatória. Mas também não trouxe sanção nenhuma, né? Na emenda 132, eu, pelo menos, não vi sanção nenhuma para aquele Estado que não crie. É uma determinação de criação, não é? Mas eu não vejo isso. Até porque, na minha visão, não sei se vocês concordam ou não, é? Estaria dentro do poder
de legislar de cada um, da competência legislativa de cada um, exercer ou não aquela competência tributária disposta na Constituição. Se eu não quiser colocar progressividade, eu não coloco, pronto, acabou. Eu vou criar aí um grande paraíso fiscal dentro do país, né? Será que a guerra fiscal do ICMS vai ser transferida aí para o ITC? Acho que é uma hipótese, viu, Jaqueline? É uma hipótese. Mas assim, é porque a gente fala, né? A Constituição ela diz será progressivo. A emenda diz será progressivo. Sim. Então é um poder-dever que a gente chama. Né? É um poder-dever. Um poder-dever. E aí, se o Estado não faz a legislação prevendo as leis progressivas, será que isso não incidiria numa responsabilidade fiscal, talvez? Porque ele está renunciando à receita, enfim. Eu vou dizer que houve a sanção nesse sentido. A sanção, eu até instiguei vocês a tratar desse tema, porque a sanção ela não está na emenda, né? A emenda não tem. Mas lá na lei de responsabilidade fiscal, ela exige que o gestor exerça em sua plenitude suas competências tributárias, por pena de sanção lá no âmbito da lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, assim, vai ser uma grande guerra, porque, veja, até hoje, a gente não teve o exercício completo da competência tributária pela União. Imposto sobre grandes fortunas. Né? A gente vê sempre aquela discricionariedade do gestor, do chefe do Poder Executivo em criar aquele tributo ou não. Mas mais uma colocação só, Elvio. Também a Constituição não diz que o imposto tem que ser progressivo até a alíquota máxima. Exatamente. Então, estados ainda vão poder guerrear ali, vamos dizer assim, criando uma progressividade até 4%, até 5%, até 6%. Então, eles têm essa margem, né? Tem que ser progressivo, mas não obrigatoriamente é a máxima. A máxima, essa é verdade. E a liberdade em relação às faixas também, né? Sim, exatamente. E aí as pessoas vão começar a entender ou vão começar a discutir onde vale a pena empreender, se for o caso. Não é? Porque hoje é o que nós temos. Não é? Com a emenda, o Bruno já colocou que teve aquela modificação da competência. Se essa competência se mantém, ou se não tivesse sido alterada, a gente teria efetivamente o que a Jaqueline colocou. Na minha visão, essa guerra fiscal no ITCMD. Bom, mas Bruno já comentou, já falou algumas coisas, Jaqueline também já participou aqui nesse ponto. Falta a Nicole, ela tá quietinha aqui, ela tá só olhando esses três malucos ficarem discutindo. Mas Nicole, vamos lá, né? Participe, diga aqui pra gente, dentro da sua perspectiva, qual assim, a principal alteração constitucional feita pela emenda constitucional de 132 aí, no âmbito do ITCMD. Elvio, com certeza a progressividade obrigatória, já mencionada, é uma das principais contribuições. A questão do domicílio, no caso da transmissão de bens móveis, também é uma grande mudança. Nós tivemos também uma concessão de imunidade aí sobre transmissões para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, né? Então, aí um incentivo a doações, né, ao interesse social. Eu gostaria de comentar também que a reforma tributária ela movimentou ali até a discussão do aumento da alíquota para 16%, né? Nós temos um projeto de resolução do Senado que já tramita há alguns anos aí propondo esse aumento do ITCMD. Pelo menos. Exatamente, desde 2019, propondo esse aumento do ITCMD para 16%. As reformas na incidência do imposto sobre transmissão, elas reacenderam esse debate, né, para aumento da alíquota e agora aumento progressivo, né, como nós estamos vendo, inclusive no projeto de lei 7 de São Paulo, né, de 2024, eles já estabeleceram um protótipo de progressividade com base no valor dos imóveis. Então, como não foram estabelecidos parâmetros pela emenda de como se dará essa progressividade, acredito que o Estado de São Paulo vai acabar encabeçando aí, puxando a fila de como vai ser regulamentado essa questão. Então, é muito interessante de se analisar. E basicamente isso. Agora, com o PLP 108, a gente tem uma série de mudanças.
Ah, legal. Já que, vamos lá, manda ver. Essa resolução do Senado que a Nicole mencionou, que pretende aumentar a alíquota para 16, ou seja, dobrar o que nós, né, temos hoje, traz uma reflexão. Quando a gente iniciou a conversa da reforma tributária, tem uma tendência de ter uma comparação em relação aos sistemas tributários internacionais, de outros países desenvolvidos e tudo mais. O próprio IVA em si, e tentando transferir essa lógica para o ITCMD, a gente tem uma alíquota muito mais elevada nos outros países, né, que chega a 40%, 50%, 60%, enfim. A carga tributária para heranças e doações são altíssimas nesses países. Então, é uma preocupação, talvez, que possa gerar de até onde isso pode chegar aqui no Brasil, qual que vai ser essa interpretação e aplicação quando você começa a comparar em relação a internacionalmente, né? É bem lembrado isso, Jaque, porque a gente tem também que comparar a carga tributária total quando a gente fala isso, né? E dentro dos pilares da tributação também, né? Quando a gente fala em tributação do patrimônio, onde Japão é muito alto, Estados Unidos, França, né? Você vê que essa tributação muito alta, ela também não é generalizada, ela se aplica em casos específicos, mas, por outro lado, a gente tem uma tributação, e aí no mote real da reforma, que era a tributação sobre o consumo, muito lá embaixo. Bem baixo, né? E tem a faixa de isenção. E a faixa de isenção que é muito alta, bem elevada, né? Mas no exemplo dos Estados Unidos, a gente tem uma alíquota média de IVA lá de 7%. E a tributação sobre o patrimônio, a tributação em razão da morte sobre o patrimônio, pode chegar até 40%. Não que seja efetivamente 40%. Em situações muito específicas ela será de 40%. Mas é importante lembrar isso, porque a gente aqui, além de tudo, tem uma obrigação mais técnica também, né? Porque não só publicitária, porque a gente vê essa comparação sendo feita a todo momento no âmbito dos jornais, né, dos sites aí, para fins de dizer que a gente paga muito pouco. Não é? Para fins de dizer que a gente paga muito pouco, quando, na verdade, eles não fazem a comparação adequada e correta para aquelas hipóteses dessa tributação nos outros países. Acho que foi importante lembrar isso, porque a gente tem essa obrigação também de dizer, né? Nossa alíquota é alta, a alíquota em si pode não ser alta, mas ela se aplica a todas as hipóteses. Só que a gente tem uma tributação hoje sobre o consumo de 40%. Só mais ICMS, PIS, COFINS e mais algumas coisas, né? E mais o imposto de renda, depois CSLL, o negócio fica muito alto. Então, a gente já sofre demais com o consumo. E se tributarmos a renda e os patrimônios ainda de forma muito alta, eu acho que aí vira uma loucura, né? A gente vai viver para pagar, realmente viver para pagar tributo. A gente já vive 4 meses de cada ano para pagar os tributos, pelo menos. A gente vai viver aí uns 8 daí. Vai, Nicole, manda ver. Puxando o gancho da questão do exterior, a reforma tributária ela trouxe também uma nova regulamentação das heranças e doações provenientes do exterior, né? Nós tivemos aí o julgamento do tema 825 pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional a regulamentação estadual das doações e heranças provenientes do exterior. E estabeleceu o prazo de 12 meses para o Congresso Nacional editar uma lei complementar para regulamentar essa questão que até hoje não existiu. A emenda constitucional 132, ela regulamentou isso provisoriamente. Então, a partir dela, a princípio, poderia incidir o ITCMD, né, nessas heranças e doações provenientes do exterior. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Já que você tocou nesse assunto, Nicole, é o seguinte, veja. O artigo 16 lá da 132 diz isso, né? Até que a lei complementar regule tal, o imposto incidente nessas hipóteses será assim. Só que acontece o seguinte, é possível imediatamente cobrar? Aquelas leis antes inconstitucionais todas, por conta da decisão do STF, elas se restauram? Elas
se tornam constitucionais, nós temos uma constitucionalização superveniente delas, ou há necessidade, efetivamente, de que os estados produzam as suas leis novas a partir da emenda. Eu tenho uma visão mais restritiva, pró-contribuinte. Na minha visão, né? Na minha visão, a lei que é inconstitucional não se restaura. Né? Não há constitucionalização superveniente. O STF já disse isso no âmbito da COFINS, o julgamento lá do artigo 3º e o parágrafo único do artigo 3º da 9.718. E disse, olha, para cobrar você tem que ter uma nova lei. Não é porque a Constituição mudou que aquilo vai se tornar constitucional. E aí, os estados se movimentaram? Eu não vi notícia. Você chegou a ver, Nicole? Não? E é uma legislação que claramente quer usurpar a competência do Supremo Tribunal, né? Completamente contraditória, né? Passando por cima na questão da necessidade da edição de lei complementar, então vai dar o que falar. Vai dar pano para manga. Vai precisar de lei complementar, né? Ou não? Como que vai ser isso? Aquela Eu coisa acho que toda. a questão pode dar margem a uma judicialização, com certeza. Via de regra, eu entendo que o ato inconstitucional é nulo. Eu também. Mas, observando até o ICMS, que é o próprio tributo também estadual, passou por questões bem parecidas como essa, e o STF se posicionou de uma forma diferente, que foi o que aconteceu com o DIFAL, por exemplo. Sim. Até o tema, teve 2 temas, né? O 1093 e o 1094, que o STF definiu o seguinte, que é considerada válida, mas os efeitos são condicionados à edição da lei complementar. Então, ele acaba modulando, Uma eficácia contínua. acaba modulando a uma legislação complementar, futura, enfim. Então, isso acaba gerando uma certa insegurança. Uma condição suspensiva depende da lei. Assim, na minha visão, eu acho um verdadeiro absurdo. A gente viu grandes absurdos nos últimos anos vindo do STF, na minha visão, nessas questões de direito tributário. O default, para mim, é uma delas. Essas modulações de efeito também são. Eu, particularmente, não consigo concordar com a modulação de efeitos no âmbito do direito tributário, não é? Principalmente aquelas que proíbem ou impedem o contribuinte de recuperar o que ele pagou de forma inconstitucional e ilegal. Mas a gente tem visto isso, é um ativismo, né? Assim, na minha visão, é um grande ativismo do Poder Judiciário e o STF querendo dizer o que ele quer, o que ele imagina que seja da Constituição. Bruno? Uma usurpação do conteúdo da modulação, né? Que na verdade vem para existir em casos que tem grandes divergências jurisprudenciais e na realidade está sendo usado com finalidade arrecadatória. Exatamente. Só para complementar essa questão, eu concordo com você. O Supremo já decidiu que você não existe a constitucionalidade superveniente, então os estados, ao meu ver, teriam que editar novas leis estaduais para que daí sim o imposto pudesse ser cobrado em relação a esses bens do exterior. Inclusive, no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem decisões favoráveis ao contribuinte nesse sentido. Eu dei uma pesquisada até hoje para ver como é que estava. Decisões já analisando a emenda constitucional, o artigo 16 da emenda 132, e considerando justamente o que nós conversamos aqui, que seria necessária uma nova lei estadual, né? Se aquela lei foi declarada constitucional, é o que a Jaque falou, ela é loures, é como se nunca tivesse existido. Como que ela vai ressurgir para fundamentar a exigência de um imposto? Então, realmente, eu entendo que seria necessária uma nova legislação prevendo isso. Então, é um ponto que dá para judicializar. Ok, legal. Ótimo, maravilha. Bom, mais alguma coisa, Nicole, Bruno, Jaqueline, com relação à emenda 132, para que a gente possa, então, prosseguir e conversarmos um pouco sobre o nosso queridíssimo PLP 108, que tem gerado aí grandes discussões no âmbito tributário, né? Grandes discussões efetivas, aí, de situações novas. É a primeira vez, depois de 88, que a gente tem a possibilidade de ter uma norma geral de direito tributário relacionada ao ITCMD. Então, podemos passar? Ok? Então vamos lá.
Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então, né, desse PLP, o PLP 108, que na verdade ele não tinha essa finalidade, né? Se a gente pegar, bem que a reforma tributária como um todo começou de um jeito, terminou de outro, e agora vem essa questão do TCMD dentro de um projeto de lei complementar que exigia a reforma, né, em 1932, para uma outra finalidade, né? Que era para regulamentar o comitê gestor, certo? Ok? Então essa é uma novidade aqui desse PLP. Na verdade, ele era para regulamentar o comitê gestor. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho, né, desse PLP. Então, de novo, eu vou levar na mesma ordem, vou passar aqui para o Bruno mais uma vez, para que ele então nos diga aí algumas informações que ele acha mais relevante. O PLP agora está no Senado, certo, Bruno? Isso mesmo, ele foi para o Senado no dia 30 de outubro, saiu da Câmara e foi para o Senado com algumas alterações que a Câmara fez ali. Até interessante que a gente estava falando que normalmente, né, se faz uma legislação para tentar tapar algum buraco, falho ali para o fisco poder arrecadar mais. E eu vejo que esse PLP ele veio justamente procurar fechar algumas brechas legais que os contribuintes utilizavam, principalmente para planejamentos tributários. Então, uma questão, por exemplo, a incidência do TCMD sobre planos de previdência privada. Na redação originária desse projeto de lei, existia a previsão da incidência. Depois foi retirado. Quando foi para o Senado, agora foi sem essa previsão. Mas porque isso está, os estados querem cobrar, isso está em discussão, como a Nicole já colocou, no Supremo Tribunal. Então, como está em discussão no Supremo, né, vamos aguardar o que o Supremo vai dizer para não correr isso depois de ter uma inconstitucionalidade, alguma coisa assim. E hoje em dia, tem tributação? Alguns estados tributam, outros não, não é isso? Exatamente. Aí depende da interpretação que o Estado dá, porque eles entendem que se você está usando o plano de previdência como se fosse uma conta corrente, não para acumular dinheiro, isso não teria o caráter ali. Retiraria a natureza previdenciária E securitária, enfim, né? Então, os Estados com essa interpretação, eles buscam. Se tivesse natureza meramente de investimento, tributaria, né? Isso. Exatamente. Tá. Não, Mas, Bruno, mais alguma coisa? Jaque, quer tratar aí, colocar um negócio, Nicole, fica à vontade também, tá? Se você quiser. Complementando. Não precisa esperar, vou dar, não. Pode, né? Só complementando a questão da tributação da previdência privada, né? O estado do Paraná aqui tributa hoje, né? E é muito interessante porque no Supremo Tribunal a gente estava vendo uma virada de entendimento, né? Em favor do contribuinte, e eu acredito que o PLP 108 refletiu muito isso, né? Eles restringiram a incidência aos planos do tipo VGBL com prazo inferior a 5 anos, então realmente é voltado ao intuito aí de investimentos, né, ao intuito de aplicação financeira, né, dessas previdências privadas, e afastando a tributação para os casos realmente voltados à natureza previdenciária, à natureza securitária. Então, no meu entendimento, vai muito de encontro com o que a gente esperava que o Supremo Tribunal fosse decidir. Me parece, então, que a Câmara olhou ali o que o STF está decidindo e modificou a intenção do legislador originário, o chefe do Poder Executivo, quando encaminhou o projeto de lei. Então, olha, ele se antecipou, falou, já que o STF vai dizer que não pode tributar, eu já vou tirar esse negócio daqui. Já garantiu o inferior a 5 anos, né, a manter a tributação, porque... Né? Tá. Eu acho que esse momento de regulamentação tem que ter muita atenção, porque, igual o Bruno comentou, que percebeu que há uma regulamentação para evitar erisões fiscais, planejamentos talvez abusivos ou simulações ali para se ter um benefício, uma economia fiscal. Mas essa questão dos planos previdenciários tem uma natureza para isso, né? Então, tudo bem, ok, tem um caráter de investimento, de rendimentos, mas o caráter assecuratório é importantíssimo,
não só para o planejamento sucessório, patrimonial, mas porque essa receita assegura a família, inclusive de pagar imposto, né? Então, se você tem essa segurança também, você passa a olhar também não só com caráter de fiscalização, de arrecadação, porque a própria arrecadação vai ser submetida a depender de como vai ser feita essa regulamentação, né? Então, quando você tem um falecimento, por muitas vezes, a receita que a família retira desses seguros de vida que vão sustentar elas durante todo o processo de inventário, de pagamento do próprio ITCMD, né? De outros bens e outros patrimônios. Então, eu acho que realmente é um momento muito oportuno para regulamentar essas discussões que tem no judiciário e até diminuir a judicialização. E preservar o interesse público, né? Não pode ser o plano de previdência privada visto assim e feita uma caça às bruxas para um instituto que realmente garante ali, né, a previdência de muita gente, né? Um seguro de vida de muita gente, lógico que é utilizado também como planejamento tributário e não tem nenhuma vedação contra isso, né? É um instrumento legítimo para isso, mas, né, tem que ser tomado muito cuidado com a tributação para não desincentivar um instrumento aí que é tão relevante para garantir realmente né, o sustento de muitas famílias. Legal, ótimo, que maravilha. Bem, além dessa questão dos planos de previdência, né, o VGBL, o PGBL, o seguro de vida, aquela coisa toda, o PLP ele vai tratar de mais alguns temas, não é? Acho que o principal ali, eu acho que gera muita discussão hoje em dia, que é a tributação do usufruto, não é? Se tem ou não incidência, se tem incidência quando vai extinguir ou não. O Poder Judiciário, que eu tenho visto, por exemplo, São Paulo, Santa Catarina, uma ou outra aqui do Paraná, tem dito, olha, o fato gerador é o ato da transmissão, da doação e não a morte, né? Então, você não teria aí a possibilidade de tributar na extinção do usufruto. O projeto trata disso, né? Trata disso, certo, Bruno? Exatamente, Elvio. O Paraná, por exemplo, como a Nicole já colocou, é um estado que faz a bipartição, né, do ITCMD. Então, só que, a princípio, a legislação do estado, se você observar do estado do Paraná, dá a impressão que você até poderia optar pelo recolhimento integral agora. Só que, na prática, é meio complicado, né, fazer isso. Né, mas poderia optar para você não ficar sujeito a um ITCMD no futuro, que não se sabe qual vai ser a alíquota, por exemplo. Vamos supor que lá no futuro nem a alíquota passe a ser 16%. Nem a alíquota, nem a base de cálculo, né? Exatamente. E vai ser reavaliado, eles normalmente reavaliam. Né? Exatamente, vai fazer uma reavaliação por valor de mercado, enfim, né? Aqui a presunção é que é 50% do que vale o bem, né? Essa aqui vamos dizer, o escopo dessa divisão, né? É que a alíquota é a mesma, né? É 4% sobre 50% da base de cálculo, né? Na instituição e 50%, né? 4% sobre 50% da base de cálculo na extinção, né? Então você fica ali nessa insegurança de saber qual vai ser essa base de cálculo e, né, para eu aplicar lá o percentual de 50% e depois a alíquota de 4%, né? Exatamente. Eu acho que você entender que é um novo fato gerador a extinção do usufruto, se aplicaria a alíquota vigente na época da extinção. Tem mais isso. Tem isso, exatamente, né? Foram fatos. Se você considerar pelo menos seja o fato gerador lá, o original da instituição, você só teria um diferimento do pagamento, aí você aplica lá de trás, né? E daí foi algo até que eu questionei. A gente tem um grupo, para quem não sabe, de discussões, de temas, e lendo a extinção sobre o usufruto. Antes, a gente não falou que o PLP traz a extinção da incidência do ITCMD sobre o usufruto, né? Que também era uma discussão, né? Que teve a discussão de se realmente incide o ITCMD na extinção ou não. Enfim, agora está tendo uma consolidação aí dessa discussão de que não há incidência na extinção do usufruto. Porém, no caso do Paraná, que estabelece esse pagamento de 50% na instituição e 50% na extinção, me gerou certos questionamentos, principalmente em relação a essa transição
de incidência tributária mesmo. Então, por exemplo, um contribuinte que instituiu usufruto agora, dentro dessa antiga norma, vamos dizer assim, e recolheu lá os 50%, os 4% sobre 50% da base de cálculo. Na vigência da PLP, dos efeitos, né? É bom, os PLPs, eles se transformam em lei, né? Depois sancionado. Perfeito. Quando ocorrer a extinção, e aí, ele não vai ter que pagar? Mas será que o Estado vai falar, poxa, mas você pagou metade quando deveria? Mas a própria lei estadual não permitia que ele pagasse integralmente. Então, como é que vai ficar essa situação, né? Essa transição aí entre esses dois momentos? Então, foi realmente um questionamento que seria interessante também já definir. A partir do momento que está extinto, né, a tributação sobre o usufruto está extinto. Eu acredito que não vai ter muito que os estados brigarem por conta disso. E mais uma vez, né, o PLP 108 se antecipando aí a discussões judiciais que estavam sendo travadas, né, a discussão contrária ao usufruto. Tinha alguns estados muito forte, né, isso ainda. Aqui no Paraná nem tanto, mas ainda temos bastante discussões, temos jurisprudências favoráveis à derrubada da tributação do usufruto. Então, mais uma vez, né, o legislador se antecipando, evitando essas controvérsias jurídicas e pacificando a questão. Eu vejo aí que realmente, como a Nicole colocou, entrando em vigor a lei que vai ser aprovada decorrente do PLP 108, realmente extinguindo o usufruto já na vigência dessa lei, não poderia haver a cobrança, mesmo que você tenha pago lá 50%. Depende, né, Bruno? Se for só o diferimento, você não entender que é só diferimento no pagamento? Mas daí é o seguinte, nós estamos entendendo que seria um novo fator. Sim, exatamente. Perspectiva. Mas aí o que o Estado poderia fazer? Se ainda estiver dentro dos 5 anos da doação, ele poderia ainda lançar a diferença. Mas se já tiver passado o prazo de decadência, eu entendo que não poderia ser cobrado. Eu também acho. Porque a extinção do usufruto nada mais é do que a consolidação plena da propriedade. Né? Na nua propriedade. Quer dizer, você consolida a plena propriedade na pessoa do nu proprietário. Então isso não é fato gerador. Mas se você considerar que o fato gerador foi lá e só é um diferimento, e aí não se aplicaria a nova lei, porque a lei que se aplica ao fato gerador é a lei vigente na época da ocorrência. É um fato gerador só, né? Então, será que é um planejamento tributário lícito? Vamos lá, né? A extensão do usufruto aqui no Paraná? Não. Pode ser, por que não, né? Por que não? Quem sabe? É uma discussão que a gente vai ter que travar com os nossos clientes, né? E os clientes dos nossos ouvintes. Eles vão ter que tratar disso, né? Quando estiverem falando do ITCMD e discutir o ITCMD com eles. Eu acho que é importante. Né? Que é importante. Bom, além, né, dessas questões, o PLP ele vai tratar de outros temas, não é? Vai tratar de temas como a instituição de ITCMD ou do Trust, né? Do Trust. Esse ano, 2024, 2023, 2024, foi um momento aí de tributação dos ativos internacionais. O governo alçou voos, né, para que pudesse tributar esses ativos, não é? E também aqui alguns pontos que possam nos chamar a atenção, não é? A questão dos atos societários, que resultam em benefícios desproporcionais, aquela ideia inicial de tributação pelo ITCMD da distribuição proporcional de dividendos, da distribuição desproporcional de dividendos, que me parece foi retirado. Foi retirado, né, Bruno? Foi retirado, não está ali mais, só que ainda nós não temos redação final, a discussão ainda está no Congresso Nacional, lá no Senado, né? Às vezes pode acontecer de uma emenda ainda e esse negócio voltar. É um assunto espinhoso, né? Distribuição de dividendos, já tentaram tributar no imposto depois de renda, ITC, é uma coisa maluca, né? Todo mundo quer saber dos dividendos, todo mundo quer os dividendos, mas ninguém fala de reduzir a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro nas pessoas jurídicas, que podem chegar até 34%, né? Bom, mas
Vamos lá, vamos falar um pouco desses temas. Quem gostaria de... A Jaqueline levantou a mão. Jaqueline, não? O Bruno, então. O Bruno vai um pouquinho, depois a Nicole fala um pouco desses temas. Temas espinhosos, né? Sim, você vê, ele trouxe aqui o PLP, a instituição do ITCMD, sobre os grandes patrimônios. Então, isso é uma questão muito controversa, né? Primeiro, o que é grande patrimônio, né? Aí ele joga isso para ser definido na legislação de cada estado. Então, os grandes patrimônios, obrigatoriamente, seriam tributados pela alíquota máxima estabelecida pelo Senado. Então, é isso que o PLP traz. E quem vai definir o que é grande patrimônio vai ser a legislação de cada estado. Agora, um grande patrimônio é um conceito muitíssimo subsidiário, que até hoje não é instituído o imposto sobre grandes fortunas, justamente em função de que é um imposto muito complicado, né, também. Mas o que é grande fortuna, né? Então, aqui é mais ou menos nesse sentido também. O que é grande patrimônio? Então, para uma pessoa, grande patrimônio é 100 mil, para outra pessoa é 1 milhão, 10 milhões. E aí o Estado vai ter que definir isso, e aí a alíquota seria a máxima. Então, não sei se isso aqui vai se manter de pé, mas eu acho uma grande aberração, assim, você quer tributar um grande patrimônio, mesmo porque com as alíquotas progressivas, você já vai conseguir escalonar esse imposto, vamos dizer assim, né, vamos falar numa capacidade contributiva que não se aplica aos impostos reais, mas de uma certa forma ou não, você estaria ali atingindo uma capacidade contributiva com uma tributação maior naquele patrimônio que seja maior, né, uma alíquota maior nas últimas faixas ali de incidência. Então, a PLB trouxe essa questão aí dos grandes patrimônios, tá? E uma outra questão que eu acho que... Bom, antes de eu falar da outra, que eu acho que é a mais, vamos dizer assim, controversa, ele trouxe ali exemplo de que ocorre no IPTU, a possibilidade do valor de mercado do bem imóvel ser fixado por meio de planta de valores. Porque realmente a base de cálculo dos bens imóveis é algo que gera muita controvérsia. Aí veio até aquela decisão do STJ que a gente estava comentando, que se o Estado entender que o valor declarado pelo contribuinte não está condizente com o valor de mercado, ele pode arbitrar, mas aí você teria uma planta de valores, né? Então o Estado, a exemplo do que ocorre no IPTU, vai baixar uma planta de valores e aquele valor vai ser o valor sobre o qual vai incidir. Ele vai direcionar a administração tributária para definir a base de cálculo. Essa é a ideia, né? Você não vai precisar do Estado fazer o arbitramento e ter que, cada caso, fazer uma avaliação individualizada como eles fazem hoje, que tem que ser, logicamente, com direito ao contraditório para o contribuinte. Então, isso aqui para o Estado vem realmente facilitar a arrecadação, a eficiência, né? A tal da praticabilidade, né? Da tributária. O Carlos, Na prática, né, já se usava muito a planta de valores do IPTU para atribuir os valores de mercado do TCMD, né? Já tem estados. Tem estados que usam. O Paraná usa uma questão bem interessante. Ele diz lá que para bens imóveis, né, o ITCMD vai ter como base de cálculo Valor mínimo. Valor mínimo. A base de cálculo utilizada pelos municípios para fins do ITBI. Quando os municípios têm dentro do IPTU, acho que fala do IPTU. Valor venal é IPTU. E ali fala para os municípios que têm dentro do espelho imobiliário, do cadastro imobiliário, essa informação, né? E para os imóveis rurais, a base é do ITE. Então, assim, algumas situações devem mudar bastante, né? A coisa vai se transformar, eu diria, né? Então a gente vai ter que nós devemos estar bem atentos a tudo isso. Tudo pode gerar discussão, né? Porque a planta também pode estar fixando uma base, um valor venal daquele imóvel que é muito superior ao valor de mercado. Então, ainda pode gerar contestações por parte do contribuinte. A Nicole queria colocar um ponto, Nicole. Outra questão, até um pouco atrelada à questão dos dividendos e a questão da questão societária, realmente, a gente teve a definição na transmissão de participações societárias não negociadas em bolsa, incluindo cotas de fundo de investimento, que o ITCMD deveria incidir, no mínimo, sobre o valor patrimonial ajustado, né, pela avaliação de ativos e passivos, a valor do mercado, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. Então, a gente tem aí
uma pacificação também da atribuição do valor de participações não negociadas em bolsa, né, em substituição do custo histórico, né, que era muito discutida em planejamentos tributários. No estado de São Paulo, você ainda conseguia, né? E a jurisprudência do TJ lá é nesse sentido, né? Do custo histórico. Aqui no Paraná é o PE, no mínimo patrimônio líquido, mas precisa de avaliações. E aí agora isso vem para trazer uma nova diretriz, né? De como será definido o ITCMD. Bom, Bruno, você quer... Eu acho que essa alteração, que eu ia falar que é a mais controversa, porque o texto aqui do PLP, ele trouxe um verdadeiro valuation para você tributar as cotas. Uma forma de valuation, né? Forma de valuation. Porque ele fala, né, que a base de cálculo, né, das cotas. Qual que é a base de cálculo das cotas? Bom, patrimônio líquido, normalmente. Sim. A legislação do Paraná fala isso, embora ela dê abertura para o fisco reavaliar o patrimônio, esses ativos. Porque tem que ser, ele fala no mínimo patrimônio líquido, né? No estado de São Paulo, a legislação já dava uma brecha para que não pudesse ser feita essa reavaliação. Então, hoje, o estado de São Paulo é a estrela dos planejamentos sucessórios, porque o estado de São Paulo vinha autuando os contribuintes para reavaliar os ativos por valor de mercado, mas os contribuintes foram ao judiciário e o Tribunal de Justiça de São Paulo está bastante pacificado no sentido que não pode fazer a reavaliação. E o estado começou a levar pau, sucumbência, vou parar com isso, né? Às vezes, mas está dando prejuízo. Está mais caro. Exatamente. Então, hoje lá, você pode doar as cotas, de acordo com o patrimônio líquido, aí bem aquela questão do custo histórico dos bens que foram incorporados na empresa, tem holdings patrimoniais, por exemplo, fazer planejamento, se incorpora os bens na holding por valor histórico do imposto de renda da pessoa física que está incorporando esses bens, na hora da doação vai ser levado em consideração, então, aquele valor de custo histórico, que muitas vezes é irrisório, né? Quando o sócio adquiriu esse patrimônio há muitos anos atrás, às vezes vale 10, 20, 30 vezes menos do que o valor de mercado, e aí na doação das cotas vai ter uma base de cálculo muito inferior àquela que seria devida numa doação direta dos imóveis ou em caso de falecimento no inventário. Então, o PLP traz todo um regramento aqui de como essas cotas ou ações, né, no caso de SA, que não são negociadas em bolsa, como que vai ser avaliado isso? Então, aqui ele coloca, inclusive, que deve ser utilizada a metodologia da geração de caixa do empreendimento, que é aquele método de caixa, fluxo de caixa descontado. É um critério que o STJ vem afastando hoje, inclusive. Tem decisões do STJ já em processo de apuração de haveres, dizendo que não pode se usar esse método, porque você dá uma perspectiva futura que é incerta. Aquele sócio que está saindo, ele está se aproveitando daquilo que é para frente, né? Exatamente. E quando ele Não se aproveitando também. não, ele está dando no fluxo de caixa contado, ele se aproveita, porque ele pega uma geração de receita futura e prevista. Então você, na hora que apaga os haveres do sócio, é algo que ele não participou. E a ideia do pagamento de haveres é o passado. Ou melhor dizendo, é até o momento, né? A patrimonial, a mera do desligamento. E isso é o balanço de determinação, né? Exatamente, ele deve ser levantado na data da retirada e a preço de saída. Essa que é a ideia, preço de mercado, preço de mercado. Mas acho que eu entendi o que ele vai dizer. Quer dizer, se a empresa não tiver lucros no futuro, ele está levando, ou se tiver lucros maiores que ele, também ele estaria... Tá levando menos, né? Mas é o risco da atividade que aquele sócio está se retirando, ele não deve concorrer nem com o lucro futuro incerto, né? E aí o PLP trouxe, então, esse regramento dizendo que deve-se fazer essa avaliação, levando a perspectiva de geração de caixa do empreendimento, e o valor da base de cálculo deve corresponder, no mínimo, ao patrimônio líquido ajustado pela avaliação de ativos passivos ao valor de mercado, acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. Então, ainda agrega aqui o fundo de comércio. Então, você vê como é subjetivo também toda essa previsão aqui do PLP. E, no final, ele coloca, conforme estabelecido na legislação do ente tributante. Vão ter 27 legislações diferentes para definir como vai ser feita a avaliação de ativo e passivo, a valor de mercado, como vai ser definido o valor de mercado do fundo de comércio, que nada mais é do que o intangível, aquilo que é a coisa mais difícil de definir. É o valor, por exemplo, da
da sua carta de clientes, da sua marca, do seu ponto. É complexo, né? Vai ser complexo. Perspectiva de geração de caixa, né? Como que você vai avaliar isso, né? E aí vem uma outra questão. Essa norma, a hora que for aprovada, se for aprovada dessa forma, ela é auto-aplicável ou depende de regulamentação? Porque aqui no final do texto está escrito conforme estabelecido na legislação do ente tributário. Legislação é diferente de lei. Hã? Lei é uma coisa, legislação é outra, vai ter que ter decreto regulamentar, instrução normativa, aquela coisa toda. Porque o Estado de São Paulo, através de um fiscal lá, ele já se manifestou que ele entende que é auto-aplicável. Ou seja, para acabar com essa questão de fazer as doações lá das cotas por valor histórico, a hora que for publicada essa lei complementar, Achar uma instrução normativa e pronto. não precisa de regulamentação, não precisa de regulamentação de lei estadual. Claro que isso vai dar. A minha visão, sim, porque isso aqui é uma norma geral de direito tributário. Se a norma geral, ela não tem a possibilidade, ela não tem a força de criar o tributo. E que ajuda quanto à autonomia do Estado em relação à própria competência, né? O exercício da competência aqui, a norma geral, ela só define a competência, os contornos da competência tributária que a Constituição deu. Precisa, na minha visão, sim, de legislação do ente tributante. É a mesma coisa que você falar o seguinte, eu não preciso de lei do ITBI, por exemplo, para definir o fato gerador. Basta o que está no Código Tributário Nacional e na Constituição. Mas espera aí, exerceu a competência? Criou no município o fato gerador? A lei, né, que passou lá pelo Poder Legislativo devido ao processo legal? Não, então você não pode cobrar. A minha visão acho que é a mesma, né? Vai dar muita discussão, hein, Bruno? Isso que eu ia falar, com certeza é um ponto que vai para o judiciário, mas é claro que o fisco, naquela ganância de arrecadação que eles têm, eles vão para cima. Ainda bem que entendendo o fisco aqui hoje. Ainda bem que não tem... É verdade. Só advogado de contribuinte hoje. E mais uma questão, né? E a anterioridade? Porque se está havendo uma modificação da base de cálculo, que vai tornar mais oneroso o tributo. Sim, perfeito. Então, Perfeito, bem lembrado. Muda a base de cálculo, isso. Ele diz, né, que se para essa majoração do tributo, a modificação da base de cálculo que torna esse tributo mais oneroso. E aqui no caso, vai tornar muito mais. Muito mais, pode ter certeza disso. Mais oneroso. Bom, pessoal, mas... Ok, mais alguém quer tocar em algum assunto, quer falar de alguma coisa? Nicole? Acho que para fechar, então da responsabilidade das instituições financeiras e pessoas jurídicas correlatas pela retenção e recolhimento do IPCMD, né, em caso de transmissão causa-morte e também doação de bem e direito sob sua administração, né, inclusive com a responsabilidade subsidiária, né, essa foi outra inovação, né? Você tem aí um novo modelo de responsabilidade, né, daqueles que participam, né, ali do fato gerador, de certa forma, e que vai gerar também um pouquinho de discussão. Aqui ainda, talvez, eu acredito que possa ter algum tipo de lobby, talvez, né? Talvez, porque aqui nós estamos usando pessoas, ou estamos tratando de pessoas, melhor dizendo, jurídicas, claro, né? Importantes no meio político. Então, talvez a gente possa ter uma alteração. E se não tiver, eu ficaria surpreso, muito surpreso. Bom. Vai bem de acordo com o que a reforma tem feito, né? Tanto para facilitar a arrecadação, né? Quanto para facilitar a fiscalização, né? Tem isso também, né? Tem isso também. Oi. Só para comentar, ainda na doação das cotas, que há uma operação também, que hoje, quando você doa as cotas, como as cotas são bens móveis, o estado competente é aquele onde está domiciliado o doador. Sim. Perfeito, A reforma não é empresa, não é PJ, perdão, empresa não, pessoa jurídica, o doador, o sócio. Exatamente. Então, onde está domiciliado o sócio é onde vai ser recolhido o imposto no caso da doação de cotas. E a reforma trouxe uma alteração
para atingir as empresas imobiliárias. Porque ela diz o seguinte: na doação de cotas de empresas imobiliárias, cujo ativo seja majoritariamente de bens imóveis, então são as holdings patrimoniais, você joga lá todos os seus bens, ela tem majoritariamente, o ativo dela majoritariamente é formado por bens imóveis. O imposto não vai ser mais devido no domicílio do doador. Ele vai ser devido proporcionalmente onde estiver situado cada bem imóvel. Então, se o cara tiver um bem imóvel em cada estado, ele vai ter que recolher proporcionalmente o imposto em cada estado. Nossa. Então, isso trouxe uma complexidade muito maior também. Aí já foi contra a ideia de simplificação da reforma, né? Não tem simplificação nenhuma nesse negócio. E outro ponto também, que vai acabar com os planejamentos de escolha do local também, da mesma forma, né? Então eu vou constituir a minha holding neste estado, porque ali a previsão de ali Vou XX. mudar o meu domicílio fiscal, né? E domicílio da pessoa física, do domicílio da pessoa física. É onde você institui residência, onde... E daí também vai surgir outros critérios também para isso, né? Qual que é o conceito, quais são os critérios de domicílio da pessoa física? É onde ela constitui a residência, onde ela a escolhe, porque o domicílio tributário é de eleição, né? Exatamente. Então vai virar essa confusão. Mas isso, acho que essa alteração, já que ela busca acabar com essa possibilidade de eleição do meu domicílio. É uma manchecita, com certeza. Só que assim, é claro que antes a gente percebia um incentivo dos estados em relação às doações. Claro. Né? Até para fins de arrecadação antecipada do imposto. Agora já se questiona isso. Né? Parece que está tendo até várias dificuldades, ou barreiras, ou condições para que isso aconteça. Então, pode ser que haja uma diminuição mesmo, até pela burocracia, enfim, das doações, de cotas, principalmente quando se fala de cota. Sabe o que vai acontecer? O cara vai ter que mudar a forma de fazer o planejamento. Ele vai escolher onde ele vai ter imóveis. Exatamente. Ele vai escolher o estado, né? Onde ele vai empreender. Olha aí a guerra fiscal de novo, né? Por outros meios. Vai ter que escolher onde ter imóveis, onde ele vai. Brincadeira, porque mudar o domicílio tributário é fácil, né? Agora o imóvel é mais complexo. É essa a ideia. Bom, pessoal, então vamos... Acho que foi um episódio muito legal. Gostei demais de estar aqui com vocês. Falamos de bastante coisa, mais de 1 hora aqui falando de TCMD, de vários temas da reforma, do PLP. Fizemos um contexto inicial do próprio tributo. Não é? Bom, e agora, então, vamos partindo para o encerramento. Gostaria muito, muito, muito de agradecer a todos vocês que estão aqui conosco, os nossos ouvintes, em especial a Nicole, debutando no Tributário pelo Ouvido, ao Bruno e a Jaqueline. E, rapidamente, 30 segundos para cada um, para a gente fechar e vocês darem um recado final sobre o TCMD, ou dar um recado aí para os nossos ouvintes, um até logo, um oi, o que quer que seja, fiquem à vontade. Bruno, manda ver. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, que fica bem claro é que ainda muita coisa está em aberto, muita coisa vai dar discussão, né? A judicialização não acaba nunca nesse país, e cada vez que vem reforma, que vem novas leis, parece que aumenta mais, inclusive, as controvérsias oriundas disso tudo. Então, vamos observar, vamos acompanhar esse PLP, ver como é que vai ser a aprovação dele no Senado, se vão notificar alguma coisa, se vai voltar para a Câmara, se vai ser sancionado da forma como está. Mas é um tema que realmente é muito importante, principalmente no momento atual que a gente está vivendo. Todo mundo preocupado, já que falou bem disso, até depois da pandemia. O pessoal tem se preocupado mais, a gente percebe isso no dia a dia. Todo mundo se preocupando mais em planejar, em não deixar a coisa para o futuro, porque não se sabe como vai ser, o gasto vai ser muito maior, tanto tributário como conflitos, às vezes, entre herdeiros, que leva a uma judicialização. Então, o importante é realmente buscar o planejamento, e aí as regras do TCMD impactam diretamente nisso. Então, é legal acompanhar e ver como que a coisa vai prosseguir. Obrigado, Elvio, Jaque, Nicole, parabéns, seja muito bem-vinda
ao Tributário ao Pé do Ouvido e um agradecimento especial aos nossos ouvintes. Continuem sempre nos acompanhando. Muito obrigado. Jaque, fique à vontade. 30 segundos. Só 30. Só 30. Eu acredito que é uma imensa oportunidade para regulamentar algumas questões, para diminuir as controvérsias, definir alguns parâmetros. E como o Bruno falou, tudo também pode gerar uma certa discussão, porque a gente está falando em conflito de interesses. E por muitas vezes, conflito de interesses, quando fala em tributário, financeiro. Não tem jeito. Então, fisco versus contribuintes, isso sempre vai ter, né? Agora, como operadores do direito e participando de planejamentos patrimoniais, é muito importante a gente se atentar a essa dinâmica. Porque a gente vê que muitas coisas vão mudando. Por exemplo, no caso do ITBI, em relação à imunidade ITBI, hoje já é algo que a gente considera muito. Calma, não necessariamente é imune essa operação. Então, cuidado com o seu planejamento, visando apenas a economia fiscal. Até mesmo porque o planejamento tem a finalidade principal dele, que não é apenas fiscal. É a harmonia familiar, é o aumento patrimonial desse núcleo familiar, empresarial, enfim, tem outras finalidades que não a economia fiscal apenas, né? Então, é importante a gente continuar acompanhando os deslinde, né, dessas normas, para que a gente consiga orientar os nossos clientes a ter as melhores decisões dentro de um planejamento. Seja através de holdings ou não, enfim, né, a holding, até não gosto muito de usar esse termo holding, mas se tornou uma moda, mas tomar um cuidado, né, com a estratégia jurídica tributária que a gente vai ter em relação às nossas orientações. E para mim foi um prazer participar, fazia tempo que eu não participava conjuntamente, os meus últimos episódios foi por meio do Zoom ou através das palestras lá, então assim, gostei de estar aqui com vocês. Parabéns, Nicole. Eu fico feliz de ter uma voz feminina. Que a tia sua era a única. Exato. Então, assim, estou muito feliz da Nicole estar aqui com a gente. E seja muito bem-vinda, Nicole. Tá, joia, Jaque, obrigado. Então, assim, agora, né, Nicole, eu também gostaria de te parabenizar, né, de te desejar as boas-vindas ao nosso podcast. 5 anos, né, já de podcast, 5 anos e meio quase, de Tributário ao Pé do Ouvido, né, o mais longevo dos podcasts de direito tributário. Né? Então, Nicole, aproveite esse momento final para que você deixe o recadinho aí para os nossos ouvintes e que logo, logo vão te ver também no vídeo. Né? Logo, logo teremos mais algumas gravações para que a gente coloque lá no nosso YouTube também. Obrigada, Elvio. Obrigada, pessoal. Bruno, Jaqueline, obrigada por me receberem. Muito interessante, muito importante esse debate nesse momento tão desafiador, de tantas mudanças aí com a reforma. Foi muito importante. É muito importante a advocacia, a academia, né, esses debates dos especialistas e o acompanhamento, né, de toda a sociedade, de todas essas mudanças que vêm acontecendo. Espero que o Senado aí traga propostas boas, ali mantenha as boas propostas que nós temos visto no PLP. Vamos torcer para o melhor aí. Tá, joia, Nicole. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Nicole, Bruno, Jaqueline, aos nossos ouvintes. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Não se esqueçam, você que está ouvindo aqui pelo Spotify ou pelo agregador de podcast, o seu agregador preferido, siga-nos nas redes sociais, sigam o Tributário ao Pé do Ouvido, sigam também os seus integrantes. Gente, muito obrigado de verdade. Até o próximo episódio. Tchau!